Olá, aluno, seja muito bem-vindo a essa teleaula da disciplina de Empreendedorismo e Inovação. A essa teleaula 1, eu sou a professora Mônica Maria Silva, eu sou formada em Administração e Psicologia com mestrado em Psicologia. E nessa disciplina, nessa primeira unidade, dessa disciplina de Empreendedorismo e Inovação, nós vamos trabalhar com essa temática que está ali no quadro, que é o panorama do empreendedorismo e oportunidade empreendedora. Esse é o título, da unidade 1 dessa disciplina. E eu convido você agora ao quadro para que a gente possa ali contextualizar, contextualizar tanto a disciplina quanto também essa nossa primeira encontro. Então, nós temos aqui um resumo dessa unidade 1, algumas competências que vamos trabalhar aqui para que você possa compreender o conceito de empreendedorismo e seu contexto. Então, já passando aqui para a tela seguinte, aqui no nosso contextualizando, essa disciplina, então, ela trabalha empreendedorismo e inovação, e a parte do empreendedorismo, o estudo do empreendedorismo, ele vai passar por dois prismas. Nós vamos, então, aí num primeiro, que vai coincidir com essa primeira unidade, trabalhar aí o panorama do empreendedorismo e a oportunidade empreendedora. Então, o empreendedorismo é um assunto importante, tanto para o desenvolvimento econômico, quanto para o desenvolvimento humano aí, no Brasil e no mundo. Então, é importante que você conheça acerca desse panorama do empreendedorismo e também da oportunidade empreendedora. O outro prisma, que nós vamos aqui trabalhar dentro da temática empreendedorismo nessa disciplina, é a perspectiva Lean, o plano de negócios e as metodologias de gestão. Então, essa perspectiva Lean, ela tem aí uma relação com a redução de desperdícios, uma gestão mais enxuta, e isso também tem uma relação, portanto, com todas as ferramentas, as metodologias que são utilizadas para se avaliar, se analisar essas iniciativas empreendedoras. E a gente vai aqui entender um pouco a respeito disso, tanto do conceito de empreendedorismo, quanto o que é ser um empreendedor, até mesmo, aí já fazendo uma ligação com a temática da inovação, o que pode ser considerado, por exemplo, como uma oportunidade, como algo realmente inovador. Então, o diferencial dado a esses assuntos é justamente, tanto o empreendedorismo quanto os tipos de metodologia utilizadas, é a ênfase dada à inovação. Então, tanto a perspectiva Lean, ali no desenvolvimento, por exemplo, de um plano de negócios, para análise de viabilidade de uma ideia, para ver se ela realmente pode ser considerada como uma oportunidade, um grande diferencial, o grande foco aqui é esse dado à inovação. E a inovação é a temática também dessa disciplina, porque a gente vai trabalhar empreendedorismo e vai trabalhar inovação. Então, como que a gente aí vai adentrar a esses temas da inovação? Então, ali já no próximo quadro, ainda contextualizando aqui para você, nós vamos então trabalhar as duas primeiras unidades que coincidem com a teleaula 1 e a teleaula 2, o foco mais no empreendedorismo. E na unidade 3 e 4, que a gente vai focar mais a inovação. Então, sobre a inovação serão duas unidades. A unidade 3, a temática dela é fundamentos e aspectos iniciais da inovação e do processo de inovação. Então, aqui você já pode ter uma ideia de que a inovação ela pode ser considerada como um processo. Então, a gente vai ver os fundamentos, os aspectos iniciais desse processo de inovação. Já na unidade 4, a gente vai falar sobre tópicos avançados em inovação e estratégia. Então, quando a gente fala de tópicos avançados, a gente vai passar por temas como estratégia, como gestão de pessoas, Então, como que a gente pode pensar aí a inovação inserida dentro do contexto das organizações, porque aqui a gente está sempre tratando tanto do empreendedorismo quanto da inovação, nessa perspectiva dos negócios. Então, como que a gente pode pensar isso? E também nesses tópicos avançados, nós vamos tratar de financiamentos, de aspectos de fomento e de aspectos legais. Então, assim você pôde aí ter já uma perspectiva dessa contextualização dessa disciplina.
empreendedorismo, conceitos e contextos no Brasil e no mundo. Então, convido você agora, aluno, a essa temática, né, para que você possa conhecer a respeito do conceito de empreendedorismo, como que ele se inicia, né, a partir de quando que se começa a falar de empreendedorismo. Então, ali no quadro, o empreendedor aí ao longo da história. Então, foi a partir do século XVIII, e veja que século XVIII a gente está falando, o século XVIII vai de 1701 a 1800, então veja que é uma temática que não é recente, né? Então, 1701 a 1800, tá? Com a expansão dos meios de produção, fruto da Revolução Industrial, né? Então, uma consequência da Revolução Industrial, que o termo empreendedor ele passou a ser utilizado mais próximo do sentido atual. E qual que é esse sentido atual, né? É aquela pessoa, né, o empreendedor, então seria aquele que assume riscos em prol de objetivos e desafios maiores. Então está associado ao início de um novo negócio, né? Aquele que então, ao iniciar um novo negócio, tem ideias, né, inovadoras, que assume risco inicial, que todo empreendimento tem, né? Todo empreendimento, ele sempre tem um risco inicial, porque a gente nunca sabe se ele realmente, né, vai vingar, se ele vai dar certo, se vai ter lucratividade, rentabilidade, né? Então, o empreendedor é aquele, né, que assume esse risco. Então, ali no próximo quadro, ainda falando dessa perspectiva histórica, Schumpeter, né, o Joseph Schumpeter, que era um economista austríaco, que ele viveu de 1883 até 1950. Lá em meados da década de 40, ele deu ênfase à importância do empreendedor para um ambiente econômico. Então, essa relação, né, que o empreendedor tem, que o empreendedorismo tem com o desenvolvimento econômico. Então, o empreendedor era um indivíduo que introduzia uma inovação no mercado com o propósito de obter lucro. Então, para ele, o empreendedor era um indivíduo que destruía, né, aspectos básicos de produtos, de serviços vigentes, por isso a questão da inovação, inserindo e explorando novos produtos, novos serviços, criando inclusive novas formas de organização, né? Então, novas maneiras de estruturar o negócio. Então, aqui a gente já vê que o empreendedorismo ele já está desde o início associado ao aspecto da inovação. Então, aquele que assume risco, e o risco ele está sempre associado a algo novo, né? Algo arriscado, algo novo. Então, ali no próximo quadro, esse processo, né, então, vai ser chamado lá de inovação disruptiva, mas isso também já lá aqui na década de 90, né, a gente vai ter, então, o Christensen, que é também um pesquisador que ele viveu de 1952 até 2020, né, faleceu em janeiro de 2020, e ele vai dizer o seguinte, que o processo, então, de destruir esses atributos, esses processos ultrapassados, e esses atributos podem ser atributos de um produto, atributos de um serviço, né, uma forma de prestar um serviço, quanto também pode ser uma maneira de gerenciar, de estruturar uma empresa. Então, destruir atributos e processos ultrapassados, originando novos produtos, novos serviços, foi definido, né, por esse professor de Harvard, pelo Christensen, como destruição criativa. Ou também, né, ele chamou de, então, inovação disruptiva. Então, rompe, né, com aquela maneira de se fazer negócio, com aquela maneira de produzir, né, que até então era vigente. Então, o empreendedorismo aqui associado a essa inovação, né, uma nova forma, então, de pensar. Voltando ali no quadro, o envolvimento, então, de pessoas, né, o empreendedorismo, a gente pode ir o Dornelas, né, que é um autor aqui muito importante no Brasil, relacionado ao tema empreendedorismo, ele vai dizer o seguinte, o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de uma ideia em uma oportunidade. E a perfeita implementação desta oportunidade leva à criação de um negócio de sucesso. Então, veja que uma ideia inovadora, nem sempre ela é uma oportunidade e nem sempre ela pode levar a um negócio de sucesso. Então assim, a gente tem dois elementos aqui muito importantes que são introduzidos ao conceito de empreendedor. O reconhecimento de oportunidades no mercado e a proposta também de entrega de valor, né? Então, porque essa entrega de valor é algo, então, que eu vou
entregar para aquele cliente, para aquela pessoa que necessita daquele produto ou aquele serviço e que vai trazer para ela algo melhor do que já tinha no mercado, algo melhor do que já existia, vai atender essa necessidade dela de uma maneira melhor, né? Agregando um valor a mais para ela. Ali no próximo quadro, então, falando da ideia e da oportunidade, essa diferença, uma ideia ela pode se tornar uma oportunidade, mas para isso ela precisa atender uma necessidade, então essa ideia ela precisa atender uma necessidade, né, do mercado, do cliente, ela precisa criar ou adicionar um valor, né, então ela pode criar alguma coisa que não existia, ou então melhorar aquele processo que já existia, aquele produto que já existia, e ela deve ser testada através de um plano de negócio. Então, é algo novo que vai ganhar a realidade. Então, veja, né, que não é somente ter uma ideia, né, e correr o risco, mas essa ideia ela precisa ser testada para ver se ela realmente é uma oportunidade. Então, assim, você pode compreender um pouco melhor a respeito do conceito de empreendedorismo. O panorama do empreendedorismo e suas aplicações no século XXI. Então, vamos agora tratar a respeito desse panorama do empreendedorismo e como que, então, o empreendedorismo a gente pode pensar ele aplicado aí a todo esse contexto dentro do século XXI. Então, vamos lá no quadro. Para falar disso, né, nós vamos, então, trabalhar aqui pensando na motivação para empreender, né? Por que as pessoas, elas, então, resolvem empreender? Pensando que empreendedorismo ele está muito relacionado sempre a algo novo, e a gente pode pensar aqui, a princípio, também nessa criação de um novo negócio. Então, a atividade empreendedora, ela possui uma forte relação com o desenvolvimento econômico de uma região e de um país. E por essa razão, muitos órgãos, muitas pesquisas, né, e muitos órgãos se debruçam para entender o que faz, o que leva, né, uma determinada região, um determinado país, ele ter uma atividade grande empreendedora. O que leva as pessoas a empreender, né, a gerar negócios de sucesso? E dessas entidades aí que faz pesquisa a respeito da atividade empreendedora, é essa que está ali no quadro, vamos voltar ali, que é o GEM. Né, o GEM é um monitor global do empreendedorismo. É uma iniciativa, ela iniciou lá em 1999, é um programa de pesquisa do nível de atividade empreendedora. Ela começou lá inicialmente com 10 países, hoje é mais de 80 países que eles pesquisam. E segundo o relatório, então segundo essa pesquisa, né, esse programa de pesquisa, existem 2 motivos que eles identificaram para que uma pessoa, né, para que alguém empreenda. Eles, então, relacionaram o empreendedorismo à oportunidade, então a gente pode ter uma motivação, a pessoa se motiva por uma oportunidade, e nesse sentido, o negócio inicia, principalmente pelo fato de ter sido identificado uma oportunidade de negócio. Então, a pessoa, ela, apesar de possuir alternativas de emprego, alternativas de trabalho, ela identifica uma oportunidade de negócio viável a ser concretizada no ambiente em que o empreendedor atua. Então, nesse ambiente que ele atua, ele identifica uma oportunidade, apesar, né, dele aí ter outras alternativas, por exemplo, de trabalho. Não necessariamente ele precisaria investir ali nesse novo negócio. Mas, de acordo com a pesquisa também, esse programa de pesquisa, nós temos um outro motivador aí para iniciativa empreendedora, para atividade empreendedora, que está ali no quadro, que é a necessidade. Então, também aqui, né, a gente vai ter o empreendedor por necessidade, que a criação do negócio é efetivada pela falta de outras possibilidades. Então, por exemplo, a pessoa não está desempregada, ou porque ela ficou muito tempo fora do mercado, então ela resolve, né, fazer alguma coisa para que ela possa ganhar um pouco de dinheiro e se sustentar. Então, ela é efetivada pela falta de outras possibilidades para a geração de renda e de ocupação. E o que acontece, né, no empreendedorismo de necessidade? A tendência é uma falha no planejamento, que afeta a capacidade de sobrevivência dessas empresas. Tudo isso foi identificado através dessas pesquisas. Tem uma urgência, né, geralmente a pessoa tem uma urgência de receber lucro. Em alguns casos, uma precariedade, né, na sua condição, restrição para o investimento inicial. Então, existe uma fragilidade maior nesse tipo de empreendimentos que começam por essa motivação.
Agora, o empreendedorismo, ele não está somente associado à abertura de um novo negócio. Existem outros tipos de empreendedorismo também. Então, vamos ali no quadro para a gente ver quais são. Então, outras formas de empreendedorismo que não é só essa da abertura de um novo negócio. Uma das formas de empreendedorismo é o chamado intraempreendedorismo. Então, essa prática, ela consiste nas ações empreendedoras desenvolvidas internamente, né? Que são internamente aonde, né? Dentro de onde? Dentro das empresas, dentro das organizações, pelos próprios colaboradores, né? Então, pensando aí na criação de algo novo, lançamento de um novo produto, formas diferentes, né? De realizar um trabalho, de oferecer um produto ou serviço no mercado. Então, o empreendedorismo corporativo e a importância devido a esse alto grau de competitividade dos mercados, a necessidade de inovação e criação nas organizações. Bom, então esse é um tipo de empreendedorismo. A gente pode ter empreendedorismo também dentro das próprias organizações, sem que eu tenha, né, que abrir um outro negócio. Ali no quadro, nós temos também um outro tipo de empreendedorismo que vem aumentando bastante, que é o empreendedorismo social. O empreendedorismo também tem sido trabalhado sob essa ótica social no sentido do combate à pobreza, da redução da desigualdade social, da promoção da educação e uma série de outros problemas sociais que afligem a sociedade moderna no mundo todo. Então, Muhammad Yunus, né, foi o pioneiro do empreendedorismo social através de uma iniciativa de microcrédito. Ele recebeu até o Prêmio Nobel pela iniciativa do microcrédito. Então, o empreendedorismo social, aquelas ideias, né, de negócio são viáveis, são lucrativas, mas o principal foco é trabalhar com essa rentabilidade, esse retorno investido em algo social. Então, por exemplo, tem uma marca de água que ela investe todo o lucro dela para levar acesso à água para populações carentes, lá na África. Então, essa água é vendida na Europa, a marca dela é o One, por exemplo, e eles pegam todo o lucro para ser investido nesses projetos. Então, empreendedorismo social. Bom, ali no quadro, nós também temos um outro tipo de empreendedorismo, que é o chamado empreendedorismo virtual digital. Ele pode ser definido como as ações empreendedoras para criar e desenvolver empresas ou novos negócios que têm suas operações integralmente ou parcialmente estabelecidas em plataformas na internet. Então, principalmente as funções relacionadas aos seus processos de marketing, aos seus processos de vendas, né? E a gente viu crescer isso, né? Se expandir muito, novos formatos de negócio, né? Se expandindo aí nos últimos tempos, justamente em função do desenvolvimento da tecnologia, da expansão e do acesso à internet. Então, ali no quadro, a gente vai ver que o e-business são todos os processos organizacionais das empresas que possam ser geridos por sistemas empresariais e que estejam alicerçados na internet para consulta ou operações a qualquer hora, momento ou lugar. Então, a maior vantagem é essa maior visibilidade, a exposição da marca, a diminuição de custo, né? Funciona 24 horas, tem uma maior carteira e um maior relacionamento com os clientes. E o e-commerce é uma parte do e-business, que compreende basicamente todas as transações, os processos e operações de marketing e de ações comerciais, principalmente de compra e venda. Então, é muito importante, né, que você conheça esse contexto, né, dentro aí do empreendedorismo, tanto do empreendedorismo virtual, e identifique essa diferença entre o e-business e o e-commerce, né? Porque é algo que também vem se expandindo bastante. E assim você pode compreender um pouco mais acerca do empreendedorismo. Reconhecendo e desenvolvendo oportunidades. Então, o empreendedorismo ele tem essa associação direta com o desenvolvimento de oportunidades, a identificação e o desenvolvimento de oportunidades. Então, vamos lá ao quadro. Bom, então, aqui essa diferença, né? A gente vai aqui ver essa diferença também entre ideia e oportunidade. Então, algumas pesquisas, né, a partir aí do momento em que o empreendedorismo ele foi ganhando, né, um destaque, a partir do momento que ele foi sendo pesquisado, né, que várias pesquisas e vários pesquisadores foram aí se interessando
para tentar identificar o que acontece, né? O que pode ajudar, já que o empreendedorismo está muito associado com o desenvolvimento econômico, né, de uma região, ele pode impulsionar o desenvolvimento econômico de uma região. Então, se teve esse interesse em como que a gente pode fazer, né, como que os governos, os órgãos de fomento, o que poderia fazer para ajudar a atividade empreendedora. Então, muitas pesquisas foram feitas para saber o que fazia, né, um negócio dar certo. Então, ali no quadro, então, através dessas pesquisas, começam a surgir para identificar o que fazia dar certo, né, o que faz um negócio dar certo. Será que é recurso financeiro? Né? Então, se eu tiver recurso financeiro, acesso a financiamentos, então é possível, né, que eu vá ali fomentar novos negócios. Mas se percebeu que só isso não dava, né? Porque a pessoa ela pode ter acesso ao recurso financeiro, mas se ela não souber administrar esse recurso financeiro, o negócio pode se tornar inviável, não porque a ideia não é viável, não porque não é uma ótima oportunidade, mas por problemas de gestão. Então, voltando ali no quadro, uma outra questão, então, que surgiu a partir disso, é essa importância das técnicas administrativas. Então, não basta só eu ter recurso financeiro, recursos materiais, mas é necessário saber administrar esses recursos, né? Então, também isso faz com que o negócio dê certo. Mas, né, também, só esses dois aspectos aqui não eram suficientes. Por quê? Porque a gente sempre vai ter ali uma pessoa ou pessoas, né, associadas a esse novo empreendimento, e são aquelas que, então, vão impulsionar isso, né, que vão fazer uso das técnicas administrativas, que vão administrar os recursos financeiros. Então, se começou a identificar que não bastava somente, né, essas duas questões, mas que tinha uma relação com algumas características pessoais desses que foram chamados os realizadores. E essas características, né, foram identificadas e através dessas pesquisas e denominadas de comportamento empreendedor, que fazem parte de características do comportamento empreendedor ou as CCEs. Vamos então ali no quadro para a gente conhecer quais são essas características do comportamento empreendedor. Bom, então uma pesquisa de McClelland, realizada em 1982, ele identificou as seguintes características. Primeiro, busca de oportunidade e iniciativa. Então, o empreendedor é aquele que vai buscar oportunidade, que ele tem iniciativa. Uma outra característica importante do comportamento, né, dessas pessoas que eram chamadas de realizadores é a persistência. Porque pode ser que aquela ideia, num primeiro momento, ela não seja uma oportunidade, mas então a pessoa vai persistir, vai atrás, vai tomar iniciativa, vai ver como que dá para fazer, se dá, né, para modificar alguma coisa para que isso seja viável. O comprometimento, está comprometido, né, com aquilo que faz, a exigência de qualidade e eficiência, o correr risco calculado. Então, assim, o empreendedor é aquele que corre risco, mas não é qualquer risco, é um risco calculado, não é aquele que simplesmente vai lá e se joga. Não, ele vai, então, analisar, vai calcular os prós e os contras, né? Vai tomar decisão em cima de informação. O estabelecimento também de metas, né? Então, são 10 aqui características. O estabelecimento de metas, coloca a meta, vai atrás para tentar atingir. A busca de informação, a informação é importantíssima. Né? Então, todos os tipos de informação de mercado, né? Informação de concorrente, informação sobre tecnologia, buscar informação constantemente, o planejamento e o monitoramento sistemático. Então, não é somente planejar o início do negócio, mas é monitorar sistematicamente, né? Então, quando a gente fala de sistemático, não é só uma vez. A persuasão e a rede de contatos, então isso também é muito importante, uma pessoa que tem um bom relacionamento, uma boa rede de contatos, que tem uma capacidade de liderança, né, porque a liderança está associada à persuasão, e a independência e a autoconfiança. Então, essas características foram aí associadas ao empreendedor. E uma questão assim muito importante, né, para que também, né, um negócio ele tenha sucesso, e principalmente quando a gente está falando aqui nessas características, né, que enquadram isso como uma atividade empreendedora, é a criação de valor. Né? Então, o que é a criação de valor? É eu fazer algo, né, para atender uma necessidade daquele que vai usufruir do meu produto ou do meu serviço e que torne, né, esse produto ou esse serviço melhor para esse cliente, que agregue para ele um valor a mais do que aquilo que ele já tem. E esse agregar valor, ele não quer dizer que ele vai pagar mais por isso.
Pelo contrário, né? Seria melhor até que ele pudesse ter a vantagem também de ter um custo menor para ele. Ele pudesse ter uma qualidade maior, ele pudesse ter uma conveniência maior, dependendo do produto ou do serviço, e pagando, muitas vezes até menos do que o mercado oferece nas soluções tradicionais. Então, é aquilo que a gente chama de uma vantagem competitiva. O que é uma vantagem competitiva? É algo que eu faço, que eu estou oferecendo de novo e que é difícil de ser copiado, que ainda não existe no mercado, que é difícil de ser copiado. Então, ali no quadro, nós vamos analisar aqui, né, essa implicação estratégica. Então, a vantagem competitiva, ela tem uma relação aí com a concorrência, ela tem uma relação com essa implicação estratégica. Então, quando a gente tem, né, para a gente analisar se aquela ideia, né, aquele produto, ele traz uma vantagem competitiva, a gente pode, por exemplo, utilizar esses parâmetros. Ele é possuído pela empresa? Não. Ele é valioso, ele é raro, é difícil de ser imitado, difícil de ser substituído? Se eu não tenho nenhuma informação a respeito disso, né? Então, né, eu vou aqui identificar que ele não é possuído pela empresa. Ele pode ser possuído pela empresa, mas ele não é valioso. Também não é raro, não é difícil de ser imitado, não é difícil de ser substituído. Então, nesse caso, essa ideia, ela não me traz uma vantagem competitiva, mas muito pelo contrário. Ela pode ser classificada aí como uma desvantagem competitiva. Agora, né, se a gente for analisar aqui essa implicação estratégica, por exemplo, ele é possuído pela empresa, ele é valioso, mas ele não é raro, ou ele é possuído pela empresa, ele é valioso, ele é raro, mas é difícil, e ele é difícil de ser imitado, então aqui ele não é difícil de ser imitado, meu concorrente ele pode, né, rapidamente fazer como eu, então também ali eu vou ter o quê? Não vou ter uma vantagem competitiva, mas vou ter uma paridade competitiva com o meu concorrente. Já ali no quadro, né, quando a gente vai ter, então, uma vantagem competitiva temporária e sustentável, é quando eu vou ter, então, ele é possuído pela empresa, ele é valioso, ele é difícil de ser imitado, mas ele pode não ser difícil de ser substituído. E ele também tem aí uma vantagem competitiva muito importante quando ele atende, ele diz sim a todos esses critérios, que ele vai ser possuído pela empresa, ele é valioso, ele é raro, é difícil de ser imitado e difícil de ser substituído. Aí sim eu tenho, então, uma vantagem competitiva. Então, ali no próximo quadro, nós temos as fontes geradoras de ideia. O empreendedor, ele deve ser curioso, ele deve estar o tempo todo levantando, questionando para melhorias do seu negócio, para a geração de novas ideias. Então, algumas fontes geradoras de ideias são o contato com outras pessoas, governo, né, políticas novas, leis, feiras e congressos, consultores e treinamentos, pesquisa e desenvolvimento, os próprios concorrentes, academias, universidades, as publicações especializadas. Então, o empreendedor é aquele que precisa estar sempre curioso, né? Sempre em busca aí de novas ideias e novas oportunidades. E assim você pode entender um pouco mais acerca do empreendedorismo. Resolução de uma situação-problema. O nome dessa situação-problema aí é processo empreendedor. Então, vamos conhecer? Vamos ali no quadro. Bom, qual que é o nosso desafio aqui em relação a essa situação-problema? A Cristine, ela estava com 23 anos e ela tinha claramente traçado algumas coisas em sua vida. Então, após ela ter trabalhado como jovem aprendiz na área administrativa de uma grande empresa, ela conseguiu juntar uma boa quantia financeira para iniciar o projeto para o qual até ali tinha se preparado, ser dona do seu próprio negócio. Mas era exatamente aí que iniciavam os seus problemas, pois ela nunca tinha conseguido decidir que tipo de empresa ela gostaria de ter. Ela sabia que ela queria ser dona do próprio negócio dela, mas ela estava muito em dúvida, né, do que ela ia abrir. Então, o desafio aqui qual que é? A gente vai ajudar a Cristine a iniciar o processo empreendedor. Então, na condição de um consultor, coloque-se assim, né, como um consultor, o que você faria, né, para ajudar a Cristine? Então, aqui, né, algumas questões que precisam ser respondidas. Quais serão as principais fontes de ideias que a gente poderia indicar para ela? Quais quantas outras medidas poderiam lhe ajudar a reconhecer uma boa oportunidade empreendedora? Por fim, quais as ferramentas lhe ajudaria a avaliar mais adequadamente essa ideia ou oportunidade de negócio, né? Será que essa ideia
poderia ser uma oportunidade de negócio, né? Poderia ter alguma vantagem, trazer alguma vantagem competitiva para ela. Como que então você faria para auxiliar a Cristine, para orientar ela, para que ela inicie esse processo empreendedor? Então vamos lá no quadro, resolvendo aqui esse desafio da Cristine. Inicialmente, poderia ser indicado a ela que o negócio ao qual ela decidisse atuar deveria estar ligado a alguma atividade ou experiência profissional que ela já tivesse vivido. E por que isso, né? Porque tem muito mais chance de sucesso quando a pessoa ela conhece aquele ramo, né, da atividade a qual ela quer empreender. Então, ela precisa ter um mínimo de conhecimento, né, a respeito daquilo que ela quer realizar. Se ela nunca trabalhou, se ela não conhece aquele ramo de atividade, isso não impede, mas dificulta um pouco mais, porque ela vai precisar conhecer, ela vai ter que investir ali um tempo, né, e às vezes dinheiro para poder conhecer um pouco mais a respeito desse ramo de atividade. Voltando ali no quadro, uma outra questão é que se é alguma coisa que ela já se envolveu, ela pode saber se ela gosta ou não disso. Então, aumenta muito as chances de sucesso do empreendimento, uma vez que ela conheceria uma série de aspectos fundamentais desse ramo de atividade, né? Então, algumas características, né, de como que é o funcionamento desse ramo de atividade. Então, se ela quer montar alguma coisa na área de confecção, muito melhor se ela já trabalhou nesse setor. Ela não precisa saber, por exemplo, costurar, mas, né, ela precisa já minimamente conhecer alguma coisa do setor. Senão, ela vai ter que buscar essas informações. Então, voltando lá no quadro, ajudando a Cristine, também você pode indicar para elas fontes de ideias para geração e definição de ideias. Então, quais são as fontes que ela pode pesquisar para ela tentar, né, identificar uma ideia de negócio? Ela pode começar em feiras, em congressos profissionais, né, da área na qual ela pretende investir, a concorrência. A concorrência é uma fonte também de informação. Então, olhar para a concorrência, verificar quais são as políticas e ações governamentais dentro da área que ela pretende investir, da área qual ela quer abrir o negócio dela. Então, conhecer, será que tem alguma lei de incentivo? Será que tem alguma oportunidade nova surgindo no mercado? Também, a fonte de ideias são as próprias pessoas, os consumidores, conversar com as pessoas que consomem aquele produto e serviço, e outras diferentes pesquisas. Outra questão, ela pode observar, então, aí as tendências de mercado, esses problemas aos quais a sociedade está enfrentando, né, dentro daquele setor, pois esses fatores costumam representar ótimas possibilidades de investimentos em futuros negócios, ao futuro empreendedor. Né? Então, também, o que será, né? Quais são aí as oportunidades que podem surgir a respeito, até vinculadas a problemas, né? As questões que as pessoas estão enfrentando no dia a dia e que ainda não foram criadas soluções para isso. Então, aí eu posso ter uma oportunidade, né, de surgir uma ideia que eu posso testar para ver se ela é viável, né, e se pode se tornar um negócio de sucesso. Então, ali no próximo quadro, também, né, não basta só isso, mas ela também tem que pensar aí nos riscos, né? Então, vou investir dinheiro, vou investir meu tempo e vou estar arriscando, porque eu não sei de antemão se isso vai dar certo ou não, mas eu posso diminuir esse risco. O empreendedorismo, ele apresenta riscos significativos, porque normalmente ele está associado a algo novo, mas que pode ser diminuído substancialmente por meio de ações e atitudes que avaliem adequadamente a possibilidade de sucesso do negócio. Então, a gente tem que utilizar aí ferramentas, né, e tomar algumas ações que podem nos ajudar a avaliar, né, e a Cristine pode fazer isso, avaliar se aquele negócio é viável ou não. Então, para isso, você pode indicar para ela algumas ferramentas e técnicas para avaliação. Por exemplo, análise, testes de mercado, consultoria especializada, o funil de ideias, uma análise SWOT, né, que é uma análise aí estratégica, onde você vai analisar as oportunidades, as ameaças, as forças e as fraquezas, a análise 360 graus, né, que é uma análise, então, considerando toda a amplitude aí do negócio, né? A modelagem tanto interno quanto externamente, a modelagem de negócio Canvas e a confecção do plano de negócio. Então, existem várias ferramentas que a Cristine pode lançar mão para ela testar,
para ela avaliar, né, os riscos. Não é que ela vai eliminar totalmente os riscos, porque isso a gente não consegue, mas a gente pode diminuir, né? Ela pode saber aonde que ela está pisando, né? E isso é muito importante que ela faça antes de iniciar esse negócio. Então, você aí pode auxiliar a Cristine dessa forma. Agora, aluno, convido você a um momento de interação, de reflexão, né? Eu vou convidar você a fazer uma reflexão. Para isso, convido você ao quadro ali. E qual que é a reflexão que eu proponho? Bom, está claro que a criatividade, a inventividade, elas são características importantes para o surgimento de ideias. Mas será que é possível treinar as pessoas para que elas possam aprimorar essas qualidades no intuito de criar, de gerar, de desenvolver ou aprimorar cada vez mais ideias inovadoras e produtivas? Então, vou deixar você pensando um pouquinho, refletindo um pouquinho a respeito dessa questão e daqui a pouquinho eu volto. Então, vamos agora ali para um novo conceito. Vamos lá, então? Geração de ideias. Geração de ideias, nós vamos agora trabalhar com essa questão, né? Como que a gente pode aí pensar nessa possibilidade, né, de geração de ideias para um novo negócio, para aí vinculado ao empreendedorismo. Então, vamos lá no quadro. Existem algumas técnicas, né, que podem ser utilizadas para trabalhar a geração de ideias, né? Bom, a gente tem uma diversidade de técnicas que podem ser lançadas mão para isso e de onde a gente pode colher, né, ali insumos para a geração de novas ideias. E, por exemplo, uma caixa de sugestão e reclamações de clientes é uma forma de eu escutar o cliente, né? É uma forma de eu poder, então, utilizar o conhecimento daquele que está ali utilizando o produto ou o serviço e que ele pode me trazer sugestões de como que eu poderia melhorar, modificar, né? Trazer algo novo aí para atender a necessidade desse cliente. Então, escutar o cliente é fundamental, porque é para ele, né, que o negócio, que o produto, ele está sendo, então, oferecido. Voltando ali no quadro, e é para ele que vai, né, então, satisfazer uma necessidade que é dele. Brainstorm, que é a tempestade de ideias, né, essa tempestade de ideias, então, que a gente pode fazer ali uma técnica, utilizar essa técnica de brainstorm em grupos, né, dentro da organização, criar condições para isso, espaços para isso. O brainwriting, que também é a tempestade de ideias mais escrita, né, que também são atividades que podem ser desenvolvidas em grupos, né, ou mesmo individualmente. O design thinking, que é uma metodologia usada para a busca de soluções e construção de ideias por meio da modelagem de um modo colaborativo, integrado, né, pelos interessados em prol de um conceito ou objetivo. Então, também, ideias colaborativas, né, que podem aí, técnicas colaborativas que podem gerar ideias. Então, dentro de uma organização, a gente pode pensar numa forma de criar espaço para isso, né? Para que essas ideias sejam geradas, para que elas sejam incentivadas. Mas mesmo, né, com tantas fontes geradoras de ideias, alguns empreendedores eles têm dificuldade de definir a melhor ideia para o seu negócio, né? Então sempre fica aquela dúvida. Então ali no próximo quadro,
Uma outra questão também que pode aí, implicar nessa possibilidade, né, do surgimento de novas ideias e da inovação é porque a inovação ela está sempre relacionada com uma transgressão, né? Porque para inovar, a gente está propondo algo novo. Então, a transgressão por quê? Né? Porque eu estou transgredindo uma regra já pré-estabelecida. Por isso que dentro da organização a gente tem que ter uma política para isso, tem que ter espaço para isso. Porque ao transgredir, né, aquela pessoa, né, empreendedora que está transgredindo, ela está aceitando ali assumir alguns riscos. E quais são esses riscos? Então, voltando ali no quadro. Se a gente for pensar dentro de uma organização, ela pode estar ali, quando ela pensa, né, numa nova maneira de realizar o trabalho, num novo produto, um novo serviço, isso pode trazer para ela um risco na relação com seus colegas. Por quê? Né? Porque nem todo mundo vai olhar para aquela ideia e vai gostar daquilo. Nem todo mundo gosta de mudanças, né? As mudanças, elas sempre trazem ali uma insegurança, porque é algo novo, não sei o que vai acontecer, é arriscado. Então, as pessoas muitas vezes preferem a comodidade daquilo que já conhecem. O desconhecido é sempre arriscado. Então, voltando ali no quadro, então, para que a pessoa ela possa, né, empreender, ela tem que aceitar esse risco, né, correr esse risco na relação com os colegas, no tocante à regra de gestão, né, porque se eu estou dentro da empresa, isso pode ir contra determinadas regras que existem dentro da empresa. E na avaliação do trabalho. Por quê? Porque tem que ser sempre muito melhor do que já existe. Né? Então, olha, se eu estou propondo algo novo, se eu estou propondo aqui uma modificação naquilo que já existe, isso tem que ser muito melhor, né? E o resultado gerado, ele tem que trazer, né, uma melhoria muito maior para esses resultados, né? Para valer a pena essa modificação, para valer a pena o risco que se corre. Então, dentro das organizações, é muito importante criar um ambiente, uma cultura de inovação e que isso tem que ser incorporado dentro do próprio modelo de gestão dessa organização. Porque senão a gente pode aí contribuir não para um ambiente de inovação, mas para cristalizar alguns obstáculos que podem aparecer para a inovação e para o empreendedorismo. Quais são esses obstáculos? Vamos lá no quadro, que são os obstáculos que a gente vai chamar de obstáculos ao comportamento inovador. E a gente pode pensar também no comportamento empreendedor. Então, por exemplo, não dominar os conhecimentos relacionados com o seu trabalho e ter pouca experiência pode ser um obstáculo à inovação e ao empreendedorismo. Então, sempre é mais interessante, né, que a pessoa ela busque fazer esse investimento, que ela busque se envolver, né, num processo ali de empreendedorismo, naquilo que ela já conhece, numa área que ela já conhece. E por que isso? Né? Quando a gente está falando dentro da organização, isso vai criar uma dificuldade, se ela não conhece, porque vai gerar mais insegurança. Quando a gente está falando, né, de iniciar um novo negócio, né, não necessariamente dentro de uma organização já existente, de lançar um novo produto, isso também vai gerar uma maior insegurança, porque ela não conhece como funciona o setor e também ela não conhece como que é para ela trabalhar com isso. Então, às vezes, ela não sabe se ela vai gostar. Então, às vezes, a gente pode até pensar assim, tem uma oportunidade muito boa no mercado, um determinado setor, que é um setor que está em crescimento. Mas será que eu pensando, né, no dia a dia depois do negócio, eu todo dia estar envolvido, trabalhando com esse tipo de negócio, com esse tipo de atividade, será que eu vou gostar? E às vezes não tem como saber sem ter se envolvido com isso antes. Então, minimamente, o empreendedor ele precisa se envolver. Às vezes até trabalhar como empregado em uma determinada empresa, como estagiário, né, vivenciar esse setor, né, esse ambiente de negócio, para ele ver como é que funciona. Porque eu posso muito bem falar, olha, hoje, né, sei lá, uma padaria pode dar muito dinheiro. Mas será que a pessoa está disposta, né, a trabalhar nesse tipo de atividade, com as características, com aquilo que exige, né, esse tipo de atividade? Então, não é só porque dá dinheiro, porque é viável, que o empreendimento vai ter sucesso. Isso tem muito a ver também a relação com aquele que está ali empreendendo. Então, o comprometimento dele com aquele negócio, dele gostar ou não daquilo que ele faz. Isso é super importante, tá? Então, voltando ali no quadro,
porque, né, ele vai ter que se envolver com essa atividade todos os dias. Bom, um outro obstáculo ao comportamento inovador é pensar com base em regras já pré-estabelecidas. Então, a inovação é sempre sempre romper com as regras já pré-estabelecidas. Então, eu tenho que pensar fora da caixa. Eu tenho, né, que me arriscar aí, pelo menos, a pensar, né, não colocar em prática, muitas vezes ainda, porque eu vou avaliar se vai dar certo ou não, mas de ter essa possibilidade de pensar fora dos padrões pré-estabelecidos. Então, isso dentro das organizações, é muito importante que eu crie ambientes, né, e tenha uma cultura que isso seja onde isso seja possível. Voltando no quadro, um outro obstáculo ao comportamento inovador é a atitude pessimista, né? Então, achar que não vai dar certo, achar que é muito arriscado, achar que, olha, para que mexer com isso, né? Achar que já teve muitas pessoas que já estão fazendo isso, né? O que poderia fazer de novo? Então, essa atitude pessimista, ela é um obstáculo ao comportamento inovador. Quando a gente fala dentro das organizações, uma outra questão também muito importante que vai envolver as políticas, né, principalmente de gestão de pessoas, é a predominância dentro da organização dos critérios de julgamento conservadores nas organizações. Então, não adianta, né, eu incentivar a inovação, o intraempreendedorismo dentro de uma organização, quando lá na minha avaliação de desempenho, por exemplo, que eu tenho dentro da empresa, eu utilizo para avaliar o colaborador se ele não, né, se ele seguiu as regras, se ele não transgrediu. Então, eu estou ali, né, fazendo coisas incoerentes, querendo incentivar uma coisa, mas, por outro lado, né, avaliando, tendo critérios para avaliar esse colaborador que não incentiva ele a ser empreendedor, né? Então, às vezes, alguns critérios que também a empresa pode adotar, até mesmo para conceder uma remuneração, uma premiação, né? E que vai, muitas vezes, motivar muito mais esse colaborador a não se arriscar, a fazer as coisas do jeito que já estão estabelecidas, porque, do contrário, ele pode, então, trazer um prejuízo para ele na avaliação dele. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e ter uma coerência, um alinhamento, né, das políticas dentro da organização para poder, então, estimular a inovação e empreendedorismo dentro desse ambiente. E assim você pode compreender um pouco melhor a respeito, então, do comportamento, da geração de ideias e do comportamento inovador. Análise de ideias. Vamos falar a respeito da análise de ideias, porque nós precisamos analisar as ideias para saber se elas realmente são uma oportunidade de negócio. Então, ali no quadro, transformando aqui ideias em oportunidades. Então, existem diversas ferramentas que podem auxiliar o empreendedor nesse processo de análise de uma ideia. A gente vai aqui ver algumas dessas ferramentas. Então, uma ferramenta muito importante é a análise e teste de mercado. Então, consistem na verificação e análise de variáveis pertinentes ao mercado. Tá? Então, assim, a análise de mercado ela é importantíssima. Tá? E o mercado, quando a gente pensa em mercado, nessa palavra, logo, muitas vezes pode ocorrer essa associação com o cliente. Então, o mercado é aquele que vai adquirir, né, o meu produto ou o meu serviço. Mas o mercado ele é muito mais amplo do que isso. Essa análise do mercado, e quando a gente fala de análise, a gente só consegue fazer análise a partir de informações. Então, o empreendedor, ele precisa buscar informação, ele precisa colher o maior número de informações possíveis acerca daquele mercado no qual ele quer se inserir. Então, voltando ali no quadro, o que vai envolver o mercado? O mercado ele não envolve só o cliente. Eu tenho o cliente. Então, é preciso eu conhecer quem que é o meu cliente e um erro, muitas vezes, que acontece com os empreendedores, quando eles estão querendo iniciar uma nova ideia, é deles pensarem assim, então você pergunta, quem que é seu cliente? Eu falo, não, meu cliente pode ser qualquer pessoa. Quando a gente não estabelece um foco, né, a gente realmente pode atender qualquer pessoa, mas quando eu não estabeleço um foco, eu corro sério risco de não conseguir atender ninguém.
Então, na análise de mercado, é muito importante que eu defina meu público-alvo. Eu preciso ter um alvo, porque é para esse público que eu vou estruturar o meu negócio. É para esse público, né, que eu vou estruturar, então, minha forma de disponibilizar o produto ou serviço, a forma como ele vai usufruir desse produto ou desse serviço, a forma como ele vai fazer o pagamento, né? Então, tudo isso tem que estar direcionado para um determinado público. Não é que eu não vou atender as pessoas que não estejam dentro desse foco. Não, eu posso atender, mas eu preciso estruturar para atrair, porque senão eu não consigo, muitas vezes, atrair ninguém. Né? Então, preciso ter essa identidade, essa comunicação com esse cliente. E, para isso, eu preciso saber quem que é ele. Então, eu preciso ir buscar informações no mercado a respeito desse cliente e das suas necessidades. Então, uma vez definido qual que é o mercado que eu pretendo atuar, eu vou atrás do cliente que adquire esse produto ou esse serviço para conhecer ele, levantar o maior número possível de informações a respeito dele. Voltando no quadro, dentro do mercado, talvez ele seja aí o principal, né, a principal foco do levantamento de informação, mas ele não é o único. Tá? Então, além dos clientes, eu preciso, antes dos fornecedores, vamos falar aqui dos concorrentes, eu preciso olhar os concorrentes. Então, quando eu identifiquei, levantei as informações lá com o meu cliente, eu já conheço esse cliente, eu sei o que ele precisa, né, como que ele compra. E agora eu vou olhar para os concorrentes, aquelas empresas que já oferecem alguma solução para essa necessidade dele. E ao olhar para os concorrentes, eu vou avaliar o que ainda o concorrente não está fazendo, que eu poderia fazer, onde que eu poderia inovar, onde que eu poderia fazer de diferente, como que eu poderia atender melhor, como que eu poderia gerar uma vantagem competitiva sustentável dentro desse mercado. Então, analisar o concorrente é muito importante. Voltando ao quadro, eu deixei, né, primeiro, então, cliente, depois concorrente, deixei os fornecedores para depois, mas eles são muito importantes. Né? Fornecedor é muito importante, porque é ele que vai me ajudar ali a atender essa necessidade do cliente, tá? E os parceiros de negócio. Tá? Então, o fornecedor ele pode ser um parceiro de negócio, eu posso ter outros tipos de parceiros de negócio, né? Outras empresas, né, que, por exemplo, podem me ajudar a disponibilizar o produto ou o serviço para o cliente, empresas de tecnologia, empresas de logística. Tá? Então, a análise de mercado, ela é importantíssima, porque é para o mercado que a gente vai oferecer aquele produto ou aquele serviço. Então, para que eu possa analisar se aquela ideia é uma oportunidade, eu preciso ter essas informações de mercado. Voltando ao quadro, outras ferramentas, né, que a gente pode aí lançar mão para fazer essa análise. Grupos de discussão. Eu posso, então, formar grupos de pessoas que vão ter acesso a esse produto ou esse serviço, né, que eu pretendo oferecer, fazer teste, né, ou informação dessas pessoas também, passando suas impressões, a sua avaliação geral, de modo estruturado, a um intermediador que vai conduzir o debate e a discussão. Então, não é somente eu ir lá e fazer uma entrevista, uma pesquisa de mercado, né, com as pessoas, por exemplo, dentro de um determinado ambiente, né, ou na rua, ou, né, naquele local aonde essas pessoas possam circular. Não, eu vou, né, colocar essas pessoas dentro de um ambiente, formar esse grupo que vai ser conduzido por um intermediador, aonde eu vou levantar as impressões dessas pessoas a respeito de produtos, de serviços. Então, existem empresas especializadas que fazem esse tipo de trabalho, né, e aonde a gente pode também utilizar de ferramentas como essa para testar, né, aquela ideia. Voltando ao quadro, uma outra ferramenta são as consultorias especializadas. Então, nem sempre eu vou lançar mão do grupo de discussão, mas a análise de mercado é uma coisa que não pode faltar. Tá? Agora, a consultoria especializada. Eu também posso contratar, né, profissionais especializados nesse segmento de mercado, do produto ou do serviço, que vai estar apto a me dar um feedback claro, bastante específico sobre os prós e contras daquela ideia de negócio. Então, de repente, se eu tenho, né, uma ideia que vai ser focada
num nicho muito específico de mercado, né? Num nicho de mercado onde eu tenho uma dificuldade maior de acessar diretamente o meu cliente, eu posso, então, utilizar, por exemplo, de consultorias especializadas. Então, obviamente que essas ferramentas, né, nem sempre a gente vai utilizá-las, né? Nem sempre vai utilizar todas elas, mas elas são ferramentas importantes para a análise. E a análise, ela, então, vai me ajudar na diminuição dos riscos, né, do novo empreendimento. Ali no quadro, também uma outra técnica chamada de funil de ideias, ela é também utilizada para concepção de ideias, né? Então, essa técnica ajuda o indivíduo a analisar e validar uma ideia sobre dois primas: a vivência e experiência do empreendedor e a observação e visões de mercado. Nós temos também a análise SWOT, né? A análise SWOT, então, a análise é uma ferramenta de planejamento estratégico, ela é muito conhecida, utilizada na análise ambiental, porque eu vou analisar o ambiente externo e o ambiente interno, né? O ambiente fora do negócio e o ambiente dentro do negócio. E ela pode ser facilmente adaptada para ajudar o empreendedor a verificar os pontos fortes, os pontos fracos da sua ideia, bem como identificar oportunidades de mercado, ameaças, né, o surgimento e implementação da ideia. E isso, ela pode ser associada, esse é o passo seguinte, por exemplo, da análise de mercado, né, depois que eu colhi as informações de mercado. Uma outra ferramenta é a análise 360 graus, né, que é bastante indicada para empreendedores inexperientes. Ela é voltada para a realização de reflexões gerais, tá, sobre as circunstâncias internas e externas, né, de dentro e de fora do negócio, guiando em prol de observar as melhores oportunidades. Também a ferramenta Canvas, que é a estruturação básica do negócio em 4 grupos básicos de pergunta, que é como, que, para que e quanto, e que ajuda o empreendedor a avaliar, estruturar, unificar os diversos elementos necessários para a implantação da sua ideia de negócio ou empreendimento. Então, veja que nós temos diferentes aí, ferramentas, né? E tem o plano de negócios, que ele também é muito importante, porque ele é um documento escrito, é muito minucioso, detalhado, que tem por objetivo testar a viabilidade de uma ideia ou conceito de negócio, entre outros, e servir como planejamento estratégico e tático das ações de gestão futura do negócio para o empreendedor. Tá? Então, são diversas ferramentas que o empreendedor ele pode ter para fazer essa análise. Então, você já pôde conhecer algumas delas. A análise de mercado. Vamos falar a respeito da análise de mercado. Para isso, vamos, então, definir, delimitar o que é mercado. Vamos lá no quadro. Bom, o mercado, ele é um conceito que ele define um lugar ou um espaço abstrato. Então, por exemplo, por que abstrato, né? Abstrato ou não, tá? Aonde ocorrem as trocas de marketing entre compradores e vendedores. E por que abstrato, né? A gente pode, então, pensar no mercado, por exemplo, de moda, no mercado de tecnologia, né? Então, ele não é um espaço físico, mas é um espaço abstrato, tá? Ou não, né? Ou pode ser realmente um espaço físico, tá? Então, para Kotler e Armstrong, o mercado nada mais é que o grupo real ou potencial de compradores que podem comprar um determinado produto ou serviço. Bom, então, é muito importante na atividade empreendedora o levantamento de informações do mercado. Quanto mais o empreendedor conhecer a respeito daquele mercado, mais a possibilidade dele ter ideias inovadoras para atender esse mercado e também vai diminuindo para ele o risco que ele vai ter na atuação dentro desse mercado. Então, quanto mais informação, quanto mais conhecimento, menos arriscado fica. Então, é muito importante ele levantar informações a respeito do mercado. Por isso, uma das primeiras ações que ele vai ter que fazer é definir qual o mercado que ele vai atuar. Voltando, então, ali no quadro, falando, então, a respeito desse mercado ampliado, né, porque com o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, né, a partir da revolução que ocorreu no século XXI, essa revolução, né, da tecnologia de informação, principalmente aí com a internet, com os meios de comunicação,
isso diminuiu as distâncias. Então, promoveu o desenvolvimento das relações comerciais entre os países, o avanço sem igual, né, nessas ações de marketing. Então, quando a gente fala de mercado, hoje a gente está falando de um mercado muito mais ampliado. E a gente deve considerar isso, né, porque não é só, né, localmente. Mesmo que eu tenha, né, um local físico, eu vou estar sendo influenciado por esse mercado ampliado. Então, porque o meu cliente, ele tem acesso, né, a empresas que podem oferecer aquele produto ou aquele serviço que estão muito distantes fisicamente de mim, mas que são meus concorrentes. Então, o local físico ou virtual, onde os stakeholders, né, interagem constantemente em prol de realizar negócios, parcerias comerciais, transações e relacionamentos duradouros e mutuamente satisfatórios para as partes envolvidas. Então, os stakeholders são todas as partes envolvidas. Então, pensando no mercado, que não são só os clientes, são os meus parceiros de negócio, são os meus fornecedores, são os meus concorrentes, tá? Então, o mercado deve ser analisado, incluindo todos esses atores. Então, ali no quadro, que mercado, né? A partir do objetivo de relacionar-se com o cliente, satisfazendo, entregando uma oferta de valor maior, o empreendedor ele precisa saber em qual tipo de mercado o negócio dele faz parte. É fundamental que o empreendedor analise, que ele traduza corretamente as características comportamentais do mercado consumidor que ele pretende atender. Por isso, é muito importante a pesquisa de mercado. Então, pesquisar, analisar o mercado são etapas fundamentais da constituição do negócio. O que é preciso ele identificar? Quem são os clientes, quem são os concorrentes e conhecer, né, e conhecedores desse mercado. Então, ele tem que ter um foco, ter uma visão ampla de toda a cadeia de abastecimento, né? Então, desde lá do primeiro fornecedor até o último cliente. Estabelecer quais serão os produtos ou serviços ofertados, destinando especificamente ao público-alvo, identificado ao seu empreendimento. Por que é importante ele conhecer toda a cadeia de abastecimento? Porque aí ele pode ter ideias criativas e inovadoras de como que ele pode disponibilizar aquele produto, aquele serviço para o seu cliente, né? Então, de uma maneira que até então não tinha sido pensada. Então, sair desses modelos tradicionais, né, de um pensamento tradicional, disso que já é estabelecido, para pensar de que forma que a gente pode atender de uma maneira diferente, né? Então, por isso que vem surgindo também novas formas de negócio, cada vez mais novos formatos de negócio. O empreendedor, ele precisa estar atento a isso. Não é somente, então, ele abrir um novo negócio, né? Mas tem que ser inovador e tem que ser uma oportunidade, né? Então, assim, você pode compreender um pouco mais aí a respeito dessa temática da análise de mercado que é tão importante para o empreendedor. Comidinha de vó. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. Essa situação-problema, então, né, tem aí essa temática do nome da empresa, Comidinha de Vó. Vamos lá ver, então, do que se trata. Qual que é o desafio aqui? O Eduardo, ele foi criado pela avó dele, que era uma doceira de mão cheia, e sempre acompanhou profissionalmente. Então, vejam, né, o Eduardo conhecia muito bem essa área. Então, após muitos anos auxiliando a sua avó, trabalhando como ajudante de cozinha em diversos tipos de estabelecimento, então não foi só lá com a avó dele, mas ele teve a oportunidade de trabalhar em outros locais, né, como restaurantes, inclusive até mesmo fora do país, onde ele fez diversos cursos. O Eduardo estava convencido que ele deveria dar o próximo passo. Ele queria ser dono do seu próprio restaurante. Estava tão empolgado que já tinha escolhido o local e até o nome, né, que ele já tinha criado, que é o restaurante Comidinhas de Vó. Então, vamos ver aqui qual que é o desafio. O Eduardo, ele tinha muitos questionamentos e receios relacionados ao início do negócio. Então, não é porque conhece, né, e conhece como funcionário, como ajudante, né, que ele tinha ali todo o conhecimento e não tinha, né, nenhuma dúvida ali a respeito de como trabalhar. Então, aspectos gerais e posicionamento do seu restaurante, junto ao mercado gastronômico na sua cidade. Então, a situação estava muito clara.
o chefe Eduardo, ele conhecia bem os processos da cozinha e dos produtos que venderia. Então, isso é importantíssimo, né? Porque é muito difícil alguém, né, que não conhece nada, por exemplo, desse setor, querer se arriscar a empreender num negócio como esse. É impossível? Não, mas é mais difícil. Cria uma dificuldade maior do que para quem já conhece. Entretanto, ele conhecia muito pouco do mercado no qual ele pretendia atuar. Então, veja, não basta saber fazer, né? Não basta conhecer acerca daquele ramo, mas eu tenho que conhecer o mercado, né? Eu tenho que ter essa visão do mercado. Então, vamos lá no quadro. O Eduardo estava preocupado com isso. Veja que, né, é uma questão ali muito importante para quem quer empreender. Agora, é com você, prezado aluno. Então, como que a gente pode ajudar o Eduardo a conhecer melhor o mercado gastronômico da sua região? Quais os passos básicos para fazer uma análise de mercado? Como que ele vai segmentar o mercado consumidor, definir o público-alvo? Então, o que é segmentar o mercado? É pegar um segmento, né, uma parte daquele mercado. Então, que público que ele vai, qual que é o público que ele vai focar, né, o público-alvo dele? Então, sem ele ter ali algumas informações, né, desse mercado, ele não tem como definir. Porque ele não sabe, ele pode até, por exemplo, ter um conhecimento muito amplo, saber, né, a respeito de determinado tipo de comida ou tipo de alimentação, mas ele precisa saber, será que isso atende alguma necessidade daquele mercado ali onde ele quer abrir o negócio dele? Então, ele precisa conhecer o cliente dele para que também ele possa analisar aquilo que ele conhece a respeito da cozinha, que ele conhece a respeito do ramo de alimentação, como que ele pode utilizar esse conhecimento para colocar à disposição para esse cliente produtos e serviços que ele necessita. Então, ele precisa, a primeira coisa é conhecer esse mercado. Então, se ele está localizado numa cidade, num bairro, né, e ele pretende, então, ali ele já tinha até o local onde ele queria colocar o estabelecimento dele, ele precisa conhecer quem são essas pessoas que circulam por ali, quem é que come, né, quem é que utiliza esse tipo de serviço, né, de produto ali naquela região. Às vezes não são as pessoas que moram ali, às vezes podem ser as pessoas que trabalham, né? Então, quem são essas pessoas? O primeiro passo, ele vai ter que conhecer a respeito disso. Então, ali no quadro, para a gente ajudar o Eduardo, ele pode realizar uma análise de mercado passando por três prismas básicos. Então, sempre, o primeiro é consumidor, né? O primeiro ali é o cliente, porque ele vai ter que definir esse público dele. Então, quem são essas pessoas que circulam ali aonde ele pretende colocar o negócio dele, o restaurante dele? São pessoas que trabalham ali, são pessoas que moram ali, quais são as características dessas pessoas, quais são as necessidades dessas pessoas. Ele precisa levantar essas informações. Bom, daí o próximo passo é analisar o concorrente. O que o concorrente está fazendo? E ele tem que analisar o concorrente, não só o concorrente direto, não só os outros restaurantes, né? Mas ele também tem que analisar esses concorrentes indiretos. Quais são as outras opções que essa pessoa tem para atender essa necessidade dela de alimentação? Será que ela traz a comida de casa? Será que ela pede, né? Ela faz pedido ali de entrega? Ela precisa, né, que seja entregue? Então, quais são, né, esses concorrentes? Como que esse consumidor hoje, ele atende essa necessidade dele? Aonde ele hoje busca isso é o concorrente do Eduardo. Então, ele precisa ficar de olho aí, porque nem sempre são só aqueles estabelecimentos que estão localizados no mesmo espaço, na mesma região ali fisicamente próximo deles. Pode ser outras empresas que estão distantes também. Voltando no quadro, o concorrente é onde o cliente dele está comprando hoje. Não existe a empresa dele, então onde que o cliente dele está comprando? E daí, o terceiro passo, né, da análise de mercado são os fornecedores. É muito importante, porque ele não vai conseguir oferecer produto, oferecer o serviço para o consumidor dele, para o público dele, se ele não tiver fornecedores. Distribuidores, então, analisar quem são os distribuidores, atacadistas, parceiros de negócio, né, que ele pode lançar mão para ele, então, formatar o negócio dele e analisar depois outros aspectos, né, ter todas essas informações. A análise de mercado ela é importantíssima,
porque ela vai fundamentar todas as outras análises, né? Principalmente a análise financeira. Como que ele vai fazer, por exemplo, uma projeção, uma perspectiva de venda, que estrutura que ele precisa ter, a quantidade de refeições que ele estima que ele vai vender, né? O tipo de refeição. Então, a análise de mercado, ela é importantíssima, porque ela é a fundamentação das demais análises. Tudo que ele vai, então, projetar vai ser em cima dessas informações de análise de mercado. Então, veja quanto que é importante essa análise. Então, assim, você pôde aí ajudar o Eduardo a poder, né, a resolver esse desafio dele, auxiliar ele a resolver esse desafio dele. Vamos agora para um novo momento de reflexão. Convido você, aluno, a refletir novamente a respeito de um outro aspecto. Vamos lá no quadro. São muitas as motivações que levam as pessoas a fazerem suas compras. Entretanto, as pessoas e famílias, elas consomem os produtos e serviços porque têm necessidades ou fazem porque desejam adquiri-los, né? Por que será que as pessoas, elas consomem produtos e serviços? Será que é somente por uma questão de necessidade ou porque elas querem adquirir? Convido você a refletir sobre isso, pensando na sua própria experiência. Daqui a pouquinho eu volto. Então, aluno, conseguiu pensar aí a respeito dessa reflexão? Acredito que você, pela sua própria experiência, né, pode aí já ter refletido que muitas vezes as pessoas elas não adquirem, né, um produto ou um serviço simplesmente por uma necessidade, mas porque elas gostam, né, porque elas querem aquilo, não necessariamente porque elas necessitam. Então, é muito importante na análise de mercado, quando eu vou analisar esse meu concorrente, saber a respeito dos hábitos de consumo dele. Por que será, né, que ele adquire aquele produto ou aquele serviço? Então, assim, você pode aí compreender um pouco melhor a respeito dessas questões, né, que envolvem a análise de mercado. Convido você agora ao quadro, porque nós estamos aqui chegando ao final dessa unidade e eu gostaria de recapitular aqui com você aquilo que você pôde, então, conhecer nessa primeira unidade da disciplina de empreendedorismo e inovação. Você pôde compreender a respeito do conceito de empreendedorismo e do contexto. Então, você pôde aí, conhecer que empreendedorismo, ele não é, né, um fenômeno muito recente. Ele já vem sendo estudado há muito tempo, desde lá, né, do período da Revolução Industrial.
ele já estava ali associado a essa criação e sustentação de negócios de sucesso, tá? Então, e também, né, como ele estava associado à criação, geração de negócios de sucesso, ele também está relacionado com o desenvolvimento econômico de uma determinada região e não só isso, ele está relacionado a essa pessoa, né, que é a figura do empreendedor. Então, quem que é esse empreendedor? Então, quando a gente fala do panorama do empreendedorismo, a gente vai ver que ele foi, ao longo do tempo, se ampliando também. Os estudos, as pesquisas acerca, né, desse fenômeno do empreendedorismo. E esse interesse em identificar o que fazia com que essa atividade, ela pudesse, né, os novos negócios, eles pudessem, então, se sustentar ao longo do tempo, eles terem sucesso, e que isso não estava só associado a uma questão de ter a disponibilidade, recursos materiais e financeiros, mas uma outra questão importante é como saber administrá-los, né, e isso tem aí uma relação com o que a gente viu de poder analisar, né, analisar mercado, analisar o negócio. Mas, para isso, é preciso também que esse empreendedor ele tenha algumas características que o façam, né, ter comportamentos que o levem a isso. A ele ter, então, um comportamento que valorize o planejamento, que valorize a iniciativa, a busca de informação. Então, isso foi identificado também, que esses empreendedores que têm sucesso, eles normalmente apresentam essas características de comportamento. Então, voltando ali no quadro, a gente pôde aí ter essa visão geral do panorama do empreendedorismo. E como, então, também a gente pôde ver como que a gente pode reconhecer e desenvolver oportunidades. Essas oportunidades, elas surgem através de ideias, de novas ideias. Então, você conheceu também algumas ferramentas de geração de ideias, mas uma oportunidade, ela não é uma ideia, ela é uma ideia testada, né? A oportunidade é uma ideia que foi testada para ver se ela é viável. Então, para eu testar uma ideia, eu vou ter que analisar essa ideia. E essa análise, ela tem, então, aí uma relação, como que eu posso fazer essa análise, né, de ideias? Eu tenho diversas ferramentas que me permitem fazer a análise da minha ideia para ver, para testá-la, antes de colocar em prática, para ver se ela realmente é uma oportunidade de negócio. E essa análise da ideia, ela se inicia, né, com a análise de mercado. Por quê? Se a gente está falando de negócio, a ideia ela surge para atender uma necessidade de mercado. E uma necessidade de uma parte ali do mercado, né? Quando a gente fala de mercado, ele não é só o cliente, né? Você pode compreender isso também. Mas, então, essa ideia ela surge para atender essa parte do mercado que é muito importante, que é o meu cliente. Mas, para que ela possa ser uma oportunidade, eu tenho que analisar o cliente e eu tenho que analisar se eu vou ter condições de oferecer daquela maneira que eu pretendo, né? Se eu vou ter uma estrutura, se eu posso montar e que tipo de estrutura que eu posso montar para oferecer isso para o meu cliente. E quando eu falo dessa estrutura, então eu estou falando a respeito dos meus fornecedores, a respeito dos meus parceiros de negócio e também para que eu tenha uma ideia inovadora, para que eu possa fazer algo que gere uma vantagem competitiva e que crie valor para esse meu cliente, eu tenho também que analisar os concorrentes. E os concorrentes, eles fazem parte do mercado. Então, o mercado não é só o cliente. O cliente, ele é importantíssimo, ele é peça fundamental ali do mercado, mas existem outros aspectos que estão ali dentro dessa análise de mercado. E a análise de mercado, ela é fundamental porque ela fundamenta todas as outras análises que eu vou fazer. Vai ser a partir das informações do mercado que eu vou fazer uma projeção de vendas, uma projeção de produção, aonde eu vou projetar, aonde que eu vou, de localização, de como que eu vou fazer a venda ou oferecer, né, disponibilizar o meu produto ou serviço para esse meu cliente. Se eu não tenho essas informações de mercado, eu posso estimar isso a partir do meu conhecimento que eu tenho, mas o risco é maior. Então, quanto mais informação eu levanto, menos o risco vai ficando cada vez menor, né? E eu preciso testar depois isso, também através de uma viabilidade financeira que, por exemplo, ferramentas como plano de negócio, que ele é muito mais amplo, né, do que só uma análise de mercado, do que uma análise SWOT, ele permita que eu faça. Então, assim, você pode compreender um pouco a respeito desse panorama geral, né, do empreendedorismo e da inovação.